Estamos ao vivo para mais um Passeicast e hoje quero avisá-los que eu quero trazer aí um tema muito interessante, principalmente para o período em que estamos vivendo. Você sabe que hoje a gente já está em uma reta final dos vestibulares, então muitas provas já estão se aproximando. Lembrando que muitas foram adiadas, então você tem um tempo extra para sua preparação, você vai ter aí um tempo de ganho para que você, se no decorrer desse ano, que teve muitas coisas imprevisíveis no decorrer desse ano, né? A gente teve pandemia, a gente teve que se acostumar a estudar de um jeito diferente, mas eu acredito que esse jeito diferente, ele vai ser importante para que você, no futuro, possa ter consciência da importância de se estudar sozinho, porque muitas vezes a gente não tinha essa visão da importância de se estudar sozinho, de se estudar em casa, de ter um ambiente exclusivo para o estudo dentro de casa. Então, acredito que por mais que tenham aí, né, os males que a gente enfrentou durante esse período, acredito que a gente tem que visar também usufruir das coisas legais que a gente pode levar como aprendizado. Então vamos lá, sem mais delongas, sabe que eu não gosto de enrolar aqui. O nosso intuito hoje é mostrar para vocês como que a gente vai utilizar desta reta final para a gente alavancar os nossos estudos, para a gente dar um up, porque nessa reta final a gente está com o quê? A gente está com cansaço físico, a gente está com cansaço mental, a gente muitas vezes está desmotivado. Essa desmotivação pode vir em decorrência de provas, de simulados que você está realizando e não está com o desempenho esperado. E aí você acaba falando, putz, se já está na reta final e eu ainda não estou conseguindo ter o desempenho que eu gostaria. Aí você fica desmotivado, você fica desanimado e, a reta final é a hora de você dar o gás. É a hora de você colocar todas as energias, apostar todas as fichas, porque essa reta final, vou falar isso para você, essa reta final, muita gente já passou fazendo um ano medíocre, lembrando que medíocre não é um ano ruim, um ano mediano, né? Fazendo um ano medíocre, mas na hora que chega na reta final ele consegue se organizar de uma forma bacana e isso possibilita para ele a aprovação. Então, se você souber se organizar nessa reta final, você sim pode alcançar essa aprovação. Lembrando que treineiro é uma oportunidade de alavancar também a sua estima, né? Imagina que você, como você que está de repente prestando uma prova como treineiro, tem um ótimo resultado. Isso vai te dar vai vislumbrar para a próxima prova, quando você de fato estiver disputando uma vaga, se você já teve um bom desempenho como treineiro, na sua cabeça você consegue também ter um bom desempenho na hora que estiver valendo, né, de fato. Então, aproveita essas dicas, não só também para os estudos, mas para a vida de forma geral, beleza? Dá para você encaixar essas ferramentas em qualquer situação para você ter sucesso. Mas vamos lá. Primeira coisa, nessa reta final, você tem que ter uma coisa chamada disciplina. E esse vai ser um tópico que eu vou abordar muito aqui. Porque a disciplina, você imagina que ela é como se fosse um músculo, tá? Então, o que você tem que fazer para de fato trabalhar um músculo? Você tem que, de repente, exercitá-lo, ir a uma academia, fazer um movimento repetidas vezes, até que, como você repetiu várias vezes esse movimento, esse músculo acaba se acostumando com esse movimento, acaba crescendo, e é assim que você desenvolve também a disciplina. Quanto mais repetição, mais forte você vai ser na questão da disciplina. E a disciplina é isso, gente. É repetição, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Recentemente aí teve a luta do Mike Tyson, né? Mike Tyson que voltou com 52 anos de idade para fazer aí uma luta de exibição e tal. E, cara, ele começou a lutar quando ele tinha 11 anos de idade. Então imagina, durante toda a vida dele,
o quantas vezes ele repetiu uma sequência de golpe e o quanto que isso ficou memorizado na cabeça dele. Então, para quem não entende nada de boxe, o boxe não é tipo, eu não consigo prever com muita antecedência se o cara vai me dar um soco na cara. Então, o que que eu faço? Eu memorizo uma sequência de golpes e essa sequência de golpes estão inseridos desde esquivas, jabs, ganchos, enfim. E é nessa sequência de golpes que você consegue encaixar e desviar. Então você tem uma sequência de bloqueios, você tem uma sequência de ataque, enfim. E isso, quando você repete várias e várias vezes, você acaba tendo aquela memória muscular que vai te proporcionar, na hora que você estiver de fato numa luta, que você consiga o desempenho máximo dentro daquela luta. Bom, Mike Tyson, se vocês, não sei se vocês assistiram, mas se vocês depois pegarem a luta dele, parece que ele nunca deixou de lutar, mesmo que ele tivesse há mais de 15 anos parado. Por quê? Porque ele, durante tanto tempo, praticou aqueles movimentos que ele teve uma memória daquilo e que na hora que ele voltou a treinar para fazer uma luta de exibição, aqueles movimentos já estavam pré-gravados na memória dele. A disciplina é isso. É tipo andar de bicicleta, cara. Depois que você aprende, você pode ficar muito tempo sem andar de bicicleta, mas você sempre vai ter aquilo lá, porque ela vem através da repetição. Depois que você pega o jeito, vai ser muito difícil você esquecer aquilo ou deixar de lado aquilo, beleza? Então vamos lá. Disciplina eu falei para vocês, pô, é repetição, é repetição, repetição. O que que é a repetição? Repetição nada mais é do que desenvolver um hábito. Já falei 1 milhão de vezes aqui para vocês, desenvolver hábito é fácil? Não é fácil. Até mencionei a questão de quem rói unha. Imagina que eu, que sou uma pessoa que não roo unha, e falo, agora eu vou desenvolver o hábito de roer unha. Eu vou gostar? Não vou gostar. Por quê? Primeiro porque eu vou, sei lá, achar nojento colocar o dedo na boca, ainda mais com essa questão de pandemia que a gente está vivendo. Vou achar nojento colocar a mão na boca. Depois, vai ser doloroso. Eu não tenho o hábito de ficar roendo. Então, para que eu roer, vai ficar, de repente eu vou me machucar, eu vou morder meu dedo, enfim. Então, desenvolver esse hábito vai ser complicado. Mas agora chega numa pessoa que já desenvolveu esse hábito, que já rói unha, e vê se é fácil para ela deixar de fazer isso, deixar de ter esse hábito. Não é. Por quê? Porque já se tornou um hábito. E o legal do hábito é isso. Depois que você desenvolve ele, você fica difícil você abandoná-lo. E o que eu quero transmitir para vocês é que vocês desenvolvam bons hábitos, lógico. Então, qual que é o sentido disso que eu estou transmitindo para vocês? Se você falar, putz, Milton, legal, vou desenvolver o hábito de estudar pra caramba, amanhã já vou pegar e vou estudar 8 horas por dia. Meu, se você é uma pessoa que não está acostumada a estudar, você não vai conseguir estudar 8 horas por dia, mas nunca. Aliás, tenho lá o meu grupo de mentorandos e recentemente veio lá a Gabi, ela falou para mim, nossa, Milton, eu utilizando lá o método Pomodoro consegui estudar, eu via lá a média dela, tá um pouco mais de 2 horas líquidas por dia. Meu, quem estuda mais de 2 horas líquidas por dia é hard, cara. É difícil. Se chega uma pessoa que fala, eu estudo mais de 8 horas líquidas por dia, eu falo que é mentira, porque é impossível. É humanamente impossível, de verdade. Então você tem que colocar metas que de fato sejam condizentes com a sua realidade. Não adianta você estipular uma média que no começo você vai estar animado para executá-la, e depois de 3, 4 dias você abandona ela. Isso não adianta. Você de fato tem que desenvolver um mini hábito. O que é o mini hábito? O mini hábito é algo que seja tão fácil, uma meta que seja tão fácil de ser alcançável, que você não despende de muito esforço
para realizá-la. Então, se ela não desprende de muito esforço para realizá-la, você consegue realizá-la com mais facilidade. Se você consegue realizá-la com mais facilidade, fica mais fácil você manter a frequência de repetição que vai dar início para a criação de um hábito. Então, eu quero desenvolver o hábito de estudar mais, de estudar todo dia, durante esse período final. Não adianta você começar com 8 horas, não adianta você estipular uma meta absurda. Começa pequeno, faz uma pequena meta, faz uma meta que é viável com a sua personalidade, com o seu dia a dia, porque isso que no fim vai proporcionar para você o desenvolvimento de um hábito, beleza? E aí, tem uma coisa que é importante falar também, que é desenvolver esse hábito. Quando você desenvolve um hábito, você está querendo abrir mão de um prazer momentâneo, de um prazer que ele pode te satisfazer naquele momento, mas você está investindo num prazer futuro. Então, por que eu estou estudando, por que eu estou desenvolvendo um mini hábito de resolver tantas questões por dia? Porque eu estou abrindo mão de repente assistir uma série, de dormir, de conversar, de ficar no WhatsApp, de ficar no Instagram. Estou deixando de ter esse pequeno prazer momentâneo para que lá na frente eu tenha o prazer de ser aprovado no vestibular. Então, pense nisso quando você for desenvolver um mini hábito, porque sempre você vai ter aquele momento de que, nossa, eu poderia estar fazendo aquilo seria muito mais gostoso. Mas se você tem essa visão de que você está abrindo mão de um prazer momentâneo para investir em um prazer futuro, então você fica muito mais suscetível para desenvolver esse hábito, porque no fim é isso. Quando a gente deixa de fato de fazer alguma coisa que naquele momento vai ser legal para a gente, para desenvolver algo que pode não ser legal naquele momento, mas vai proporcionar um prazer futuro, como a aprovação no vestibular. E de verdade, quando vocês passarem, é uma sensação incrível. Vale a pena toda a dor, vale a pena tudo que vocês passaram, todos os choros, todas as ansiedades, porque é uma sensação indescritível. Imagina que você está se realizando naquilo que você sempre sonhou, naquela função que você sonhou em exercer pelo resto da sua vida. E isso, cara, é impagável. Então, vale a pena. Pensem sempre nisso. Você está abrindo mão de um prazer momentâneo por conta de um prazer futuro que vai ser sensacional. Bom, primeira coisa, então, é desenvolver essa questão da repetição através do hábito. Se você não tem ainda o hábito de ser contínuo no estudo, essa é a primeira dica. Num segundo momento, o que a gente tem? Como que você vai fazer isso? Primeira coisa, você tem que ter o que eu chamo de objetivo claro. O que é o objetivo claro? É você saber o que você está fazendo e por que você está fazendo aquilo. Só que de uma forma muito clara. Porque existe até aquilo que eu sempre falo, aquela passagem lá do Alice no País das Maravilhas, que tá lá, a Alice chegou lá perdidaça, aparece o gato. Aí ela perdidaça fala pro gato, poxa, eu tenho que ir para onde? Para onde que eu vou? Aí ele pergunta para ela, para onde que você quer ir? Ela fala, não sei. Fala, para quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe por que você está estudando, se você não sabe aonde que você quer chegar, fica mais tortuoso essa caminhada, fica mais difícil, fica mais nebulosa, porque a partir do momento que você tem um objetivo claro, o caminho ele se torna claro. Imagina que eu quero fazer uma viagem e eu sei que eu quero ir para determinada cidade. Eu quero ir de repente lá para o litoral, quero ir para o Guarujá, beleza? Quero ir para o Guarujá. Eu sei exatamente qual o caminho que eu tenho que percorrer para chegar até lá. Agora, se eu simplesmente falo, nossa, eu quero ir para a praia, fica tortuoso.
Ou se eu simplesmente falo, eu sei que eu quero viajar, mas eu não sei para onde. Fica mais tortuoso ainda. Então é essa a intenção de você ter um objetivo claro. É você conseguir se planejar, porque o planejamento ele vai ser muito importante. Imagina que você... E isso, muitas vezes, não é explorado nos cursinhos. A gente não tem acesso a esse tipo de informação. O quão importante é você ter um objetivo, porque a gente é treinado para passar em vestibular, só que existe 1 milhão de vestibular. Existe prova da Unesp, existe prova da FUVEST, existe prova do Enem, existe prova da Unicamp. Existe uma infinidade de vestibulares que, se você não tiver claro o seu objetivo, aonde que você quer ir, aonde que você quer chegar, o estudo ele se torna tortuoso. O estudo se torna complicado, nebuloso. E isso você só vai conseguir clarificar, você só vai conseguir trilhar o caminho com mais facilidade se você, de fato, ter um objetivo claro de onde que você vai querer chegar, em qual universidade você quer passar, em qual curso que você quer entrar. Então isso é muito importante, principalmente nessa reta final. Então, e lembrando que quanto mais forte for essa vontade, a clareza que você tem, mais forte vai ser a sua dedicação. Por quê? Imagina que você quer, de repente, passar muito em medicina. Beleza, eu quero muito passar em medicina, tenho meu objetivo claro. Só que se você tem um sonho que não é tão forte assim, se você só quer de repente passar em medicina, mas você já está pensando num plano B, então fica fácil você de repente abandonar o plano A, que é passar em medicina, para ir num plano B, que pode ser qualquer outro curso. Isso acontece demais. Então, para você ser forte, você tem que ter aí um plano inabalável. Você tem que saber exatamente que esse plano que você tem em mente, que é o seu sonho, ele tem que ser o plano A, o plano B, o plano C, até o Z. É ele. Você tem que apostar suas fichas nele, sabe? Não estou falando que você não deve prestar outros vestibulares, mas todas as fichas você tem que depositar em um. E aí, por consequência, se você tem um bom estudo, se você tem uma boa metodologia de estudo, se você tem constância, você não vai passar em só um, você vai passar em vários. Mas quando você tem o objetivo de um em específico, a sua performance nele vai ser muito superior. Isso com certeza. Temos uma pergunta da Gabi. Olá, Gabi. Vamos lá, Milton, tem problema ter um objetivo, mas ter um plano B? Eu queria passar na FUVEST, mas cogito Unesp. Caso não passe na USP, eu iria para lá. Beleza, Gabi, é o que eu acabei de falar. Então, não tem problema você ter um plano B, mas todas as suas fichas, todo o seu sonho, todo o seu estudo, todo o seu objetivo, ele tem que estar focado no plano A. O plano B, beleza. Tipo, eu sonho em fazer medicina. Meu plano A é a FUVEST, mas o plano B mas eu vou prestar o Unesp. Eu não passei na FUVEST, mas passei no Unesp. Eu não vou? Claro que não, né? Então, é o que eu falei. Quando você tem uma metodologia bacana, quando você tem um estudo constante, quando você consegue direcionar seu estudo de forma bacana, você consegue ter uma ótima performance no vestibular que você está focado, mas você também consegue ter uma ótima performance nos demais. Quando você vê, por exemplo, nos noticiários, fulano passou em 15 faculdades. Por que isso acontece? Porque ele desenvolveu uma metodologia de estudo que talvez estava bem focada em um vestibular em específico. Normalmente é o Enem. Mas essa metodologia de estudo foi tão abrangente que pôde fazer com que ele passasse em diversas outras provas. Então, fica tranquila quanto a isso. O plano B, no sentido que eu quero dizer, é que você tem que ter um sonho sólido. Você tem que investir, de fato, todas as suas fichas num objetivo, num único objetivo, tá bom? Vamos lá. Para você saber, então, o quão forte
é esse seu sonho, é esse seu objetivo? Quero que vocês façam 3 perguntas para vocês mesmos, tá bom? A primeira pergunta é para você saber o quão forte é esse seu objetivo, é a seguinte: qual que é o meu sonho? Qual que é o seu sonho? Aonde você quer chegar? O que você quer? Por que você quer? Qual que é o seu sonho? Essa é a primeira pergunta. Responda para você. Putz, qual que é o meu sonho? Hoje, no nosso contexto aqui de estudos, né? Quando você estiver fazendo um vestibular, qual que é o seu sonho? Onde que você quer passar? Beleza? Pensa sobre isso. Segunda pergunta. O quanto tempo eu estou disposto a investir nesse sonho? Quanto tempo você está disposto ou disposta a investir nesse objetivo, nesse sonho? Pensa sobre isso. E a terceira pergunta é por quê? Faça essas 3 perguntas para você e aí você vai ter um nível do quão forte é esse sonho. Normalmente, quanto mais tempo você se vê dedicando nesse sonho, ou aliás, eu já tive pessoas que falaram para mim: Milton, eu não me vejo fazendo outra coisa. Então eu prefiro, sei lá, ficar 5, 6 anos num cursinho, investindo nisso e de repente alcançar o meu sonho e poder viver a vida inteira nele, do que trocar o meu sonho por um plano B e ter uma vida inteira pensando no que eu poderia ter alcançado. Então, esse é o objetivo dessa reflexão, entendeu? Você, de fato, ver o quão forte é esse sonho que você quer alcançar, o quão disposto você está a alcançar ele, quanto tempo você gostaria de dedicar a ele. Isso é importante. Inclusive, eu tive um amigo meu que, quando eu estava no cursinho, a gente fez a prova da FUVEST e tal, passei e ele tirou, acho que 69, e ele prestava medicina. E aquele ano, medicina, a nota de corte foi 70. E aí ele olhou para mim e falou: Milton, você sabe o que é você poder olhar para todos os cursos da FUVEST, todos, qualquer um, menos o que você realmente quer, e falar: putz, eu passaria em qualquer um, menos o que eu quero, menos o que eu gostaria. O quão frustrante é isso? Então imagina, gente, quando você tem um sonho, você tem que batalhar por ele, não tem jeito. Aquele cara lá, ele podia fazer qualquer coisa, mas ele queria medicina. Podia passar em qualquer coisa, mas ele queria medicina, entendeu? Então é complicado. Bom, vamos para o segundo passo. O segundo passo é você realizar o seu planejamento diário, tá? Então, o que é esse planejamento diário? Você tem que acordar sabendo o que você vai fazer no dia seguinte. Aliás, naquele dia, né? Você tem que acordar sabendo exatamente o que você vai fazer naquele dia. E, no contexto de estudo, por que isso é importante? Primeiro, vai aumentar o seu compromisso com o estudo. A partir do momento que você acorda, você já sabe: putz, eu tenho essa e essa tarefa para realizar hoje, você já tem um compromisso vinculado com aquele dia. Se surgir alguma coisa para você, alguma proposta convidativa, de repente algum amigo: putz, vamos sair, vamos lá dar um rolezinho no shopping, vamos assistir um filme. Se acontecer alguma coisa dessas, você já sabe que você tem um compromisso vinculado naquele dia. Então fica mais difícil você cair em tentações ou se desplanejar no decorrer do dia, sendo que você já afirmou um compromisso desde a hora que você acordou. Outra coisa, vai dar clareza nos seus objetivos. Então, putz, é muito mais fácil eu acordar já sabendo de tudo que eu tenho que fazer do que tentar ir lembrando ou criando no decorrer do dia. Você vai economizar tempo acordando já sabendo fazer. Então, vai aumentar a sua produtividade. Vai ser muito melhor para você. E por fim, vai te dar disciplina. Por quê? Porque todo dia anterior, você vai ter que planejar o que você vai fazer no dia seguinte. Então, você vai ter essa disciplina de ter um planejamento todo dia, de saber exatamente o que você vai fazer no dia seguinte. E isso vai ser muito importante para você. Bom, o que você vai precisar para ter esse planejamento diário? Eu vou focar só no estudo, tá? Então, na questão do estudo, você tem que saber exatamente o que você vai estudar naquele dia. Então você tem que acordar já sabendo quais são as matérias que você vai estudar naquele dia.
Quais são as matérias que vão ser abordadas naquele dia? Você tem que já ter isso em mente. Segunda coisa, quanto tempo que você vai se dedicar para o estudo? Quanto tempo que você vai estar disponível para se dedicar para o estudo? Vão ser 1 hora, 2 horas, meia hora? Gente, o importante aqui não é a quantidade, qualidade e a frequência. Putz, é muito melhor você estudar, sei lá, meia hora por dia, mas com uma boa qualidade todo dia, tendo uma consistência, do que você estudar de repente num dia 5 horas e ficar a semana inteira sem fazer nada. Então, aqui é muito importante isso, a questão da constância, tá bom? Quanto tempo que você vai se dedicar a isso? Lembrando, faça sempre uma meta que seja alcançável, que seja compatível com a sua realidade. Por quê? Para você não se decepcionar, para você não jogar seu planejamento no lixo, para você não chegar na hora lá e não conseguir realizar esse planejamento. Então faça algo que de fato seja compatível com a sua realidade. Outra coisa, por fim, qual técnica que você vai usar? Existem várias técnicas de estudo, vários modos de se estudar. Qual que você vai utilizar? O que eu sempre deixo aqui é o método Pomodoro com resolução de exercícios. Então, usem o método Pomodoro com resolução de exercícios, é a dica que eu deixo. Mas, em dados momentos, você vai se deparar com exercícios que vão demandar do quê? De um estudo prévio para ser resolvido. Então, como que você faz quando você encontra determinados exercícios assim? Estou resolvendo o exercício, vi lá um que eu não sei absolutamente nada, que eu realmente não tenho a mínima noção de como que eu resolvo. Primeira coisa, tenta quebrar a cabeça nele. Tenta ver assim, se coloca numa situação de prova. Se você estivesse na prova, como que você ia lidar com aquela situação? Você vai ver que você vai quebrar a cabeça e tal, você vai ver que de repente você ia inventar um jeito louco de chutar, ou você ia inventar uma lógica meio doida para responder aquilo. Beleza, quebrou a cabeça, respondeu. Aí você vai atrás daquela informação. E aí você vai do jeito que você quiser. Você pode ir atrás de uma resolução do exercício, você pode ir atrás de uma videoaula no YouTube, você pode ir atrás de um artigo acadêmico, de um livro, enfim, de uma apostila, do jeito que você se sentir mais confortável. Mas o que é importante? É que você consiga absorver uma informação que depois, na hora que você voltar naquele exercício, aquela informação vai ser a suficiente para você resolver ele. Então, muitas vezes a gente vai se deparar com exercícios que normalmente a gente não vai conseguir fazer porque esqueceu alguma coisinha, e essa coisinha pode ser uma fórmula, pode ser alguma coisa de decoreba, ou a gente vai se deparar com exercícios que a gente realmente não viu nada daquela matéria ou não se lembra nada daquela matéria. E aí você normalmente vai precisar de um estudo mais aprofundado. Então, saiba diferenciar essas duas situações. Então, qual método que você vai usar? Qual técnica? A que eu deixo sempre para vocês, Pomodoro com resolução de exercícios, fazendo esse meio de estudos aí com a resolução de exercícios. Lembrando que a resolução de exercícios sempre focada para quê? Para a prova que você quer prestar. É FUVEST? Foca na FUVEST. É VUNESP? Foca na VUNESP, beleza? E outra coisa, não faz assim, não saia do 8 para 80. Então, se você não estava numa rotina fixa de estudo, não adianta você sair querendo fazer tudo ao mesmo tempo, querendo resolver 1000 exercícios por dia. Isso não vai acontecer. Você vai se desgastar, você vai se desmotivar porque você vai ver que você não vai conseguir realizar aquilo. Então faça algo que de fato condiza com a sua realidade. Metas alcançáveis. Por fim, a gente tem um fator muito importante que é a questão da motivação. Como que se dá essa questão da motivação? No fim, o desafio de vocês, como vestibulandos, é manter a consistência. Quem tem consistência com técnica é quem vai ter as melhores notas, quem vai alcançar a aprovação. Então, como que eu vou, Milton, alcançar essa consistência? Como que eu consigo ter essa consistência nos estudos? Você vai conseguir isso se motivando. E aí existem algumas formas de se motivar, mas existe uma dica, um macete que eu quero dar para vocês aqui, que é você fazer uma pegadinha com o seu cérebro.
tá? O cérebro, ele responde muito bem com recompensa. Então, ele gosta de desafios. E quando você dá um desafio e ele consegue ter um desafio e depois você dá uma recompensa para ele, aí, cara, ele vai adorar aquilo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que criar uma recompensa que vá produzir dopamina no seu cérebro. Dopamina é aquele hormônio ligado principalmente ao prazer. Então você tem que ter uma recompensa sempre depois que você cumprir uma meta que proporcione para o seu cérebro lá um momento de liberação de dopamina. Como que eu fiz isso? Vou explicar para vocês. Vocês podem fazer isso de diversas formas. A forma que eu fiz funciona muito bem e eu acho que pode funcionar muito bem para vocês também. Eu gostava muito de assistir séries. E, você sabe que para vestibulando assistir séries é complicado. Por quê? Uma série, ainda mais com Netflix, né, que tem a possibilidade de você de repente maratonar séries inteiras e tal, é complicado. Você de repente perde um dia inteiro assistindo uma série e você tem que se dedicar aos estudos. Você não pode se permitir, neste momento, ficar à mercê de 200 temporadas de uma série. Então, torne a série uma aliada do seu estudo através da dopamina. Como que vai funcionar isso? Você tem a sua meta diária de estudo. Você cumpriu aquela meta, a partir do momento que você cumpriu, você vai dar a recompensa para o seu cérebro de assistir um episódio daquela série que você adora, que você quer maratonar, ou que um amigo falou, putz, existe uma série que é super viciante, existe aquela série que você assiste um episódio e você quer assistir todos, essas são as melhores. Por quê? Porque a partir do momento que você gostou, de repente, daquela série que é super viciante, você vai querer cumprir as metas a fim de fazer o quê? De ter aquela recompensa. Então, sempre que você cumprir uma meta, isso é legal, tipo, uma vez por dia, né? Então, eu tenho a meta de fazer 1 hora de estudo por dia. Cumprir essa meta de fazer 1 hora de estudo por dia, assiste um episódio de série. Um só. E aí você só pode assistir o outro depois que você cumprir a meta no dia seguinte. O seu cérebro, ele vai se tornar, assim, uma máquina de querer fazer aquilo, de querer ter aquele desafio. Então, a prática do estudo, ela vai se tornar um desafio confortável, um desafio bacana para o seu cérebro. Então, você vai ter vontade de estudar, porque você sabe que você vai ter aquela recompensa só depois que você cumprir aquela meta. Só que para isso dar certo, você não pode burlar. Então você não pode assistir mais de um episódio, você não pode assistir antes de cumprir a meta. Você tem que fazer certinho. Se você fizer certinho, cara, depois você me fala. É muito louco como que isso funciona. E bom, para a gente finalizar, eu quero trazer para vocês também uma dica bônus. O que é essa dica bônus? O ambiente em que você está inserido vai significativamente afetar o seu desempenho. Como assim? Suponhamos que você está num lugar onde, sei lá, as pessoas estão, todo mundo conversando, de repente tomando um café, fazendo alguma coisa divertida, e você tenta estudar nesse ambiente. Vai dar certo? Provavelmente não. Por quê? Porque você vai se distrair, você vai ver aquele ambiente que não é propício para o estudo e ele pode te influenciar. Agora, tenta estudar numa biblioteca, tenta estudar numa sala de cursinho, onde está todo mundo focado lá. Cara, é até intimidador você entrar numa sala de estudos e ver todo mundo lá assim, ó, no silêncio, todo mundo super focado. Parece que, tipo, todo mundo tá lá estudando para a prova da NASA. E o que acontece com você quando você tá naquele ambiente? Cara, você se sente motivado a estudar. Você se sente motivado a não ter distrações. Então, o ambiente em que você está inserido influencia fortemente no seu desempenho. Então, hoje a gente está num contexto de pandemia e é legal eu lembrar a vocês o seguinte: se você é o tipo de pessoa que acorda, fica de pijama, vai estudar de pijama, assiste aula de pijama, assiste de repente deitado na cama, qual é a informação do ambiente que você tá transmitindo para sua mente? Pô, que isso aqui não é importante, que eu tô relaxado, que eu posso dar uma cochilada. Então,
nesse contexto de pandemia, se você não tem a possibilidade de, ir numa biblioteca, frequentar as salas de estudo da escola, frequentar um ambiente onde está todo mundo focado, o que você tem que fazer? Você tem que adequar o seu ambiente de uma forma que você fique desconfortável, em que você se sinta intimidado a continuar fazendo aquilo. Como que você pode fazer isso? Acorda, toma um banho, coloca lá uma roupa que você usa no dia a dia, ajeita, tenha um cantinho de estudo que você sabe que na hora que você sentar ali, na hora que você sentou ali, você sabe que você tem que estudar. Você sabe que você está lá para fazer com um objetivo. Você sabe que você tem que eliminar as distrações. Tem gente que estuda com TV ligada. De repente tá passando alguma coisa na TV que te chama atenção, você perde completamente o foco. Então, saiba fazer esse ambiente de uma forma que te deixe desconfortável. Não estuda na cama. Isso é um convite para você virar e tirar um cochilo. É um convite para falar para sua mente que aquilo não é importante, que você não precisa gravar aquela informação. Então, isso é muito importante. A gente até zoa o Felipe, né? Que ele falava que ele se trocava, aí ele dava uma volta de carro no quarteirão, para voltar e dar aula, para voltar em casa e dar aula. Mas isso é muito louco, porque ele tem um resultado mental que de fato vai transformar a maneira como que você vai se comportar diante daquela situação. Então, levem isso também como um fator importante para o desempenho de vocês e lembrem-se dessas dicas, beleza? Então, espero que de fato vocês consigam colocar elas em prática. Vou fazer um resumão para quem chegou atrasado, tá? Como que você vai dar um up aí na sua disciplina para você de fato conseguir ter um resultado bacana, principalmente nessa reta final. Primeira coisa, disciplina é repetição. Então, como um músculo, para você trabalhar esse músculo, você tem que diversas vezes repetir aquele movimento. Disciplina é repetição. Se você não tem constância, você não vai ter disciplina. Como que eu repito? Desenvolvendo um hábito. Para eu desenvolver um hábito, é difícil. Então, o que eu faço? Começo com mini hábitos. Hábitos alcançáveis, fáceis de serem praticados. Como que eu faço isso? Primeiro passo, ter um objetivo claro. Tenha um objetivo claro. Saiba o que você está fazendo e por que você está fazendo. Aonde que você quer chegar. Segundo passo, planejamento diário. Tenha um planejamento que vai te proporcionar produtividade. Acorde naquele dia já sabendo tudo que você tem que fazer naquele dia. Isso vai te dar clareza, vai te dar disciplina, vai te dar produtividade. Beleza? Por fim, motivação. Desafio da motivação. Ter consistência. Como que eu adquiro consistência? Gatilho mental. Qual que é esse gatilho? Enganar o cérebro, dar aquela recompensa para ele sempre que você atinge uma meta. Qual pode ser essa recompensa? Pode ser uma série, como eu falei para vocês, um episódio de série. Pode ser você ir jantar. De repente você só pode jantar depois que você cumpriu lá toda a sua meta de estudo. Pode ser você praticar algum esporte que você gosta. Pode ser qualquer coisa. Então, invente alguma coisa que vai ser um momento de prazer para você, que vai possibilitar a produção de dopamina no seu cérebro quando você cumpriu uma meta. Por fim, foque no ambiente. Se você está num ambiente em que é propício para você se distrair, que é propício para você relaxar, então você vai se distrair, você vai relaxar. A partir do momento que você se coloca num ambiente que é incômodo, que vai te obrigar a de fato ter foco, aí sim você também vai ser obrigado a ter foco. Pessoal, tô lendo os comentários de vocês aqui, ó. A Gabi falou, nossa, essa live foi tudo, ajudou demais. Pô, bacana demais, Gabi. Obrigado, bora gastar no guarda-roupa. Teve um dia que eu falei, não dá mais, isso é demais para mim. Isso é normal, Bianca. A gente vai sempre ter dias assim, é super normal. O importante é você ter uma mentalidade de vislumbrar na onde que você quer chegar e por que você está fazendo aquilo. Então, sempre que você tiver um dia assim, você
pensa na onde que você quer chegar, por que que você está fazendo aquilo, que aí esse negócio de, putz, não vai dar mais para mim, vai ser uma motivação para você continuar. Pessoal, obrigado demais, espero que vocês tenham gostado, que essas dicas sejam úteis para vocês. E lembrando como sempre, não adianta vocês ficarem aqui me ouvindo e não colocarem em prática. Então, coloquem em prática, sigam de fato essas dicas aí, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês demais. Obrigado vocês, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um PasseiCast, o podcast de quem já passou para quem vai passar. Um beijo. Este canal precisa e depende de você. Se você puder, aqui na descrição do vídeo tem os links para a campanha no Patreon, para você fazer a sua doação para o canal. Com essa ação, será possível continuar seguindo em frente, independente e isento de interferências. Além disso, você mantém uma porta aberta para que a sua voz e ideias tenham visibilidade na sociedade. Vamos juntos melhorar a educação. Ajude a patrocinar o canal. Se você não pode fazer uma contribuição financeira, tudo bem, não se preocupe ou fique chateado. Você pode sempre ajudar deixando o seu like nesse e nos outros vídeos, fazendo o seu comentário e as suas sugestões ou compartilhando os vídeos com os seus conhecidos. Você também pode assistir os outros vídeos do canal ou participando das comunidades do canal que estão linkadas na descrição desse vídeo também. Cada pequena contribuição ajuda. Não estamos sozinhos, vamos juntos. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo. Um abraço.